Nós perguntamos no nosso último Pensa e Creia, para deixar para responder hoje, se religião e política não se misturam. Normalmente as pessoas dizem isso, né? Religião e política não se misturam. E, em parte, não deixa de ser verdade, porque a igreja não deve ser governada pela política. E nem a política deve ser governada pela religião. A política é um assunto civil, é um assunto, não é um assunto que diz respeito prioritariamente à igreja, né? A política deve ser deixada para os políticos e não para os ministros da fé. Quem faz política são os ministros da política. E quem ministra a religião, a pregação da palavra, os assuntos da fé são os ministros da fé. São, vamos dizer assim, são esferas separadas. Nesse sentido, é correto dizer que religião e política não se misturam. A política não deve ser governada pela religião. E a religião não deve ser governada pela política. São esferas separadas, né, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, nada é simples na vida, nada é tão preto e branco dessa forma, porque existem muitos assuntos que dizem respeito tanto à política quanto à fé, porque a religião ela é uma visão de mundo. A religião não é apenas um credo, um ritual, uma liturgia. O crente, ele enxerga a vida pela luz da sua fé, com os valores da sua fé, dessa forma que ele interpreta a vida. Nesse sentido, muitas vezes, alguns assuntos que vão ser decididos na política acabam tocando nos interesses do homem religioso, porque dizem respeito tanto à política quanto à religião. Assuntos como, por exemplo, a vida, a defesa da vida, a questão do aborto é um exemplo muito claro, né? Não é uma questão necessária, não vamos dizer que o aborto é uma questão religiosa. O aborto é uma questão moral, é uma questão da vida, se deve ou não deve haver aborto, por exemplo, isso é uma questão da vida. Mas que o religioso tem uma posição muito clara de acordo com os valores da sua fé. O cristão, a grande maioria dos cristãos, é contra o aborto, se posiciona de forma contrária por conta da dignidade da vida humana. Pelo respeito que se tem à dignidade da vida humana, ela deve ser protegida desde a concepção. Essa é a posição clássica da igreja cristã. E esse também é um assunto político, né? São assuntos que se misturam. Embora eu tenha dito no início que religião é uma coisa, política é outra, vai haver assuntos que vão interessar as duas esferas, em que o religioso vai querer opinar, vai querer dar a sua opinião, vai querer participar do debate público a respeito desses assuntos. E sempre foi assim, e nunca houve problema com isso. Se pega, por exemplo, na época dos anos 60, em que nos Estados Unidos, por exemplo, se discutiu a questão dos direitos civis, da segregação racial, o direito, né, das populações negras terem o mesmo acesso às escolas, aos transportes e a todos os bens e direitos da população branca nos Estados Unidos, especialmente no sul dos Estados Unidos. O grande líder desse avanço político, né, que trouxe maior liberdade, maiores direitos à população negra nos Estados Unidos, foi o pastor Martin Luther King. Ele era o principal líder dessa luta e usava um discurso religioso, muitas vezes, nos seus discursos para avançar esses direitos, que eram direitos políticos, né? Eram direitos de liberdade, direitos de participar na educação, nas escolas, nas universidades. Tudo isso era negado à população negra no sul dos Estados Unidos, e houve um movimento liderado por um religioso. E ninguém achou ruim, porque era uma coisa progressista, era uma coisa de avanço. Assim também na África do Sul,
o bispo Desmond Tutu, que foi um bispo que defendeu ali na África do Sul, havia o apartheid, né? As populações negras também não tinham acesso a uma série de coisas e que só era direito da população branca, inclusive voto e tudo mais, acesso a cargos políticos. E um dos líderes da luta da população negra na África do Sul foi um bispo da Igreja Anglicana da África do Sul. E também ninguém achou ruim, porque era uma luta progressista para fazer avançar os direitos humanos. E agora as pessoas querem dizer que os religiosos não podem participar. Mas isso está errado. Assim como no passado eles podiam participar das questões políticas, hoje também eles têm o direito de participar. Apenas porque hoje a visão é mais conservadora do que foi a visão de Martin Luther King, o que foi a visão de Desmond Tutu, não significa que o religioso não tem o mesmo direito de exercer a sua cidadania participando politicamente. Nesse sentido, muitas vezes vai haver uma mistura, né? Não que a religião está se misturando com a política, porque o religioso não quer que o Estado seja governado pela igreja, nada disso, não se quer uma teocracia, nada disso. O que se quer é o direito nos assuntos que tocam nos valores da fé, como, por exemplo, o valor da família, o valor do casamento, o valor da vida, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão religiosa, a liberdade de pregar. Todas essas questões são questões religiosas, são questões políticas, mas que afetam também, que dizem respeito também aos valores da pessoa que tem uma religião, das pessoas cristãs, das pessoas que têm uma fé. Então, vai haver momentos em que alguns assuntos, alguns temas vão trazer essa possibilidade de debate do religioso na esfera política. O religioso tem o direito, como qualquer outro cidadão, de defender os seus valores de acordo com as suas convicções, não importa se essas convicções venham da Bíblia ou de onde venham, ele tem o direito de participar do debate. Esse é um direito assegurado e, nesse sentido, nessas situações, que não são todas, na grande maioria das situações em que o Estado vai participar e vai conduzir as políticas públicas na economia, na saúde, em vários outros assuntos, não vai haver necessidade, não vai haver uma tensão com os religiosos, né? Às vezes vai haver, e quando houver, o religioso tem todo o direito de dar a sua opinião, de participar desse debate. Então, a religião e política, a princípio, não se misturam, porque a religião não deve governar o Estado, nem o Estado deve governar a religião. Mas haverá algumas situações em que o religioso vai ter interesse de participar do debate político de acordo com as suas convicções de fé. E ele tem todo o direito de fazer isso. Agora, como é que ele vai participar desse debate? De que maneira ele participa desse debate? Esse vai ser um assunto para o próximo Pense e Creia, e eu quero deixar a seguinte pergunta para o próximo Pense e Creia, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem e ficam na dúvida. Um cristão, ele deve ser de direita ou de esquerda? Um cristão deve votar na direita ou na esquerda? Pense e creia.